Olá, meninos do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, tá? Um abraço à família. Vamos falar um pouquinho de história, gente. Falar sobre o absolutismo na Inglaterra, como ele surgiu, o seu contexto, as dinastias que predominaram e o fim do absolutismo monárquico para a passagem do absolutismo parlamentar. Então vamos acompanhar comigo, ok? Vamos lá. Então, durante o século XV, entre o século XV e o século XVII, a Inglaterra foi governada por reis absolutistas. E a partir desse período, o absolutismo monárquico, o poder concentrado nas mãos dos reis, passou a ser adotado. E também combatido, tá? Enfrentaram oposição de grupos sociais que, representados pelo parlamento inglês, tinham o interesse de limitar o poder dos reis e atender os interesses socioeconômicos, tá? E como foi o absolutismo na Inglaterra? O absolutismo inglês foi um período iniciado após as guerras dos 100 anos, a Guerra das Duas Rosas, cara, que pôs em oposição duas famílias, a Lancaster e a York, e que marcou esse período de fortalecimento do Estado monárquico inglês. Em 200 anos, a sociedade, o país, elevou-se a uma grande potência imperialista, tá? E com grande destaque para a colonização da América do Norte, tá? E domínio do mercantilismo, perdoem, gente. E criava-se assim as bases para a Revolução Industrial. E como surgiu o absolutismo na Inglaterra? O contexto histórico do absolutismo inglês coincide com essas guerras que eu mencionei, a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Tá? E a Guerra das Duas Rosas foi um conflito entre duas famílias, a Lancaster e York, que tinham interesse de tomar o poder no país, de disputas políticas na Inglaterra. Então, foi um período marcado por uma forte centralização do poder nas mãos do rei. E o absolutismo inglês teve início com um personagem marcante na história, tá? Que conseguiu pacificar as disputas dessas duas famílias, tá? Foi o rei Henrique VIII, tá? O fundador da dinastia Tudor, que assumiu o trono ao final dessas duas guerras. Então, ele conseguiu controlar a situação, entendeu? Ele conseguiu, por ter laços de parentesco com as duas famílias, recebeu, sim, o apoio da burguesia e conseguiu pacificar o país. Seus sucessores ampliaram os poderes da monarquia inglesa. E quais são as principais dinastias que tiveram preeminência no país? Tá? A dinastia Tudor, que reinou entre 1485 até 1603. E o seu símbolo maior, como eu já havia dito, Henrique VIII, que conseguiu controlar o parlamento inglês e, através do ato de supremacia em 1534, criou o anglicanismo, tá? E colocou o anglicanismo como a religião oficial da Inglaterra, né? No período da Reforma Protestante, tá? E aí sucedeu ele a famosa Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem, tá? Isabel, a Rainha Virgem.
Então, foi um marco da história da Inglaterra, então a chamada Época de Ouro. Então, ela, através do governo de Elizabeth, foi impulsionada o mercantilismo no país. A Inglaterra se tornou uma potência marítima e comercial, sobressaindo a sua rival Espanha. Tá? É interessante frisar que a Elizabeth incentivou a pirataria, principalmente contra os seus inimigos, os espanhóis, e inclusive deu um título de nobreza para o pirata Francis Drake. Foi em seu reinado que iniciou-se a colonização da América do Norte, tá? Que correspondia na época a colônia os territórios dos Estados Unidos e do Canadá. Como a Elizabeth não teve filhos, né? Nem marido, não teve filhos, então ela instituiu, tá? Ela instituiu o filho da sua prima, Mary Stuart, como seu sucessor ao trono, tá? Foi o rei Jaime I da Escócia. Então, com a ascensão de Jaime I ao trono, então iniciou-se uma nova dinastia, né, de poder na Inglaterra. Então, começou-se a dinastia Stuart, tá? Que começou de 1603, tá? Até 1714, tá? Jaime I, um dos principais representantes da dinastia, filho de Mary Stuart, que é a rainha desposta da Escócia, a quem Elizabeth I era prima, e Elizabeth, por causa da traição e da rebelião da prima, Elizabeth mandou cortar a cabeça de Mary Stuart. Jaime I ele uniu a Escócia e a Inglaterra. Durante seu reinado, obteve o apoio da nobreza e ao mesmo tempo a resistência do parlamento. Também impôs o anglicanismo como religião oficial, entendeu? Como pretexto de perseguição religiosa aos católicos e aos puritanos calvinistas. Então, após o seu reinado, né, quem foi seu sucessor foi Carlos I, que governou entre 1625 até 1648, tá? E durante o seu governo, ele dissolveu o parlamento. Ele chutou balde, ele dissolveu o parlamento, e entrou um conflito contra o rei, numa tentativa frustrada de reduzir o seu poder, controlar o governo, e além de disputas sobre cobrança de impostos. Então, porém, esse conflito entre o rei e o parlamento, né, esse conflito de poderes entre a realeza e o parlamento, culminou com uma guerra civil ocorrida a partir de 1641 e durou até 1649, a chamada Revolução Puritana, tá? Então, de um lado, opostos estavam os defensores do rei, chamados os cavaleiros, e do outro, os defensores do parlamento, os chamados cabeças redondas, lideradas por Oliver Cromwell. O conflito também teve motivos religiosos, sendo marcado pelo descontentamento frente ao decreto da prática do anglicanismo por parte dos presbiterianos e puritanos. Os cabeças redondas saíram vencedores dessa guerra civil. Prenderam Carlos I e o submeteram a um julgamento que, no final, decapitaram Carlos I. Tá?
Então, essa decisão parlamentar sepultou a ideia do direito divino dos reis na Inglaterra. A Guerra Civil, após o fim, instaurou uma república sob a liderança de Cromwell, que, por fim das contas, acabou sendo um ditador, tá? E durante o seu governo, a Inglaterra ela foi elevada à condição de potência mundial, tá? Principalmente quando principalmente com o trabalho de proteção aos comerciantes ingleses, através dos atos de navegação em 1650. Cromwell faleceu em 1658, então deu-se início de um período de instabilidade e lutas internas no parlamento, que acabou fazendo que o absolutismo voltasse para a Inglaterra com a volta dos Stuart ao poder em 1660. Tá? Então, é elevado ao reinado, né, é coroado rei Carlos II, que reinou em 1660 até 1685. Então, o governo dele representou o fim da curta República Inglesa e da tentativa de imposição do catolicismo aos súditos. Carlos II tentou restabelecer um absolutismo pleno na Inglaterra, ao buscar se sobrepor ao poder do parlamento. Tá? Seu filho, Jaime II, tomou o mesmo caminho de fortalecimento do absolutismo, mas foi impedido em 1688. Tá? Então, voltou-se a disputas de poder entre a monarquia e o parlamento. Então, só para frisar, esse período da volta da monarquia, volta de ter um rei na Inglaterra, foi chamado de um período da restauração. Ok, gente? Frisa isso aí. Então, houve um período que o parlamento inglês, gente, esteve insatisfeito com o nascimento de um herdeiro católico de Jaime II. Então, fomentou uma revolta contra ele, tá? Que foi chamada de Revolução Gloriosa. Então, o parlamento propôs a Guilherme de Orange, tá? Esposa de Mary Stuart. Essa Mary já é filha de Jaime II, de subir ao trono, tá? Então, o parlamento conseguiu esse intuito, tá? Conseguiu colocar, depor e tirar Jaime II do poder e fez subir Guilherme de Orange, mas sobre uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Então, essa Revolução Gloriosa acabou com um absolutismo, né, com o poder se concentrando nas mãos dos reis, ainda com disputas políticas com o parlamento. Então, foi pacificada essa relação entre a monarquia e o parlamento. Quando foi instaurada a monarquia parlamentar na Inglaterra. Bom, gente, era só isso, tá? Nas próximas aulas vamos falar sobre a crise do antigo regime, ok? Gente, tenham um bom fim de semana, um abração a todos.